professor na formalista clássica. O professor, ele é um conhecedor da matemática e ele passa a ser um transmissor. O foco é no professor, tá? Acho que a Tânia conseguiu começar a gravar agora, então eu vou dar uma retomadinha rapidinho para quem não pegou o início aí. Ó, na primeira videoaula a gente falou a respeito da educação matemática, que as preocupações, sim, Simone, que as preocupações do ensino da matemática, do campo da educação matemática, elas começam através das guerras, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria. Então, a preocupação do ensino da matemática, ela estava atrelada à necessidade da indústria bélica. O que é a indústria bélica? É a indústria do terror, é a indústria da guerra, tá? Então, começa-se a estudar a matemática para desenvolver mapas, para se desenvolver mísseis, para se desenvolver bombas atômicas, para se desenvolver armas de guerra. Então, no Brasil, começa-se a estudar matemática a partir de 1920, tá? Quando tem-se aí a publicação do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932, quando pediram uma escola pública, laica e gratuita. Então, aí, dentro dessas reivindicações, foi pedido também o ensino da matemática. E só a partir da criação da primeira LDB é que se tem a obrigatoriedade da prática do ensino e do estágio do profissional da matemática. Antes, qualquer um podia ser professor de matemática, desde que ele tivesse um curso superior, que ele fosse um arquiteto, um engenheiro, qualquer disciplina que tivesse cursado matemática, que tivesse alguma noção de cálculo, ele poderia ser professor. A partir da primeira LDB, exige-se, então, que o professor tenha uma especialização na área. Claro que pode, Marli, fica à vontade. Pessoal, a live é para todo mundo participar. Se vocês tiverem aí alguma coisa para ir acrescentando, vamos falar, tá? É uma troca isso aqui. Não sou eu que falo, não, pelo amor de Deus. Até porque eu sou aluna tanto quanto vocês. É só uma forma que eu encontrei de poder contribuir, de poder ajudar, já que tantas pessoas me ajudam. Fiquem à vontade, por favor. E aí, na segunda videoaula, a gente vai falar sobre as concepções do ensino da matemática no Brasil. A formalista clássica, que é uma concepção que se baseia no modelo euclidiano, que é o modelo de Euclides, que é o pai da geometria, que é um modelo que não se modifica. Então, essa matemática, ela é definida a partir aí de definições, axiomas, teoremas, preposições. E a ideia da matemática, nessa concepção, é que ela é ahistórica, ou seja, ela não depende da participação ativa do ser humano no desenvolvimento dela, né? Ela é dogmática, ela é indiscutível. Isso, essa é a primeira semana. Nós estamos falando da primeira semana de educação matemática. As ideias matemáticas, na formalista clássica, ela não depende dos homens, ela não depende dessa relação que a matemática tem com a sociedade, que vai mudando, que vai se modificando, que vai caindo em desuso, que vai se modificando com a cultura. Não, na formalista clássica, ela precisa da memorização. É aquilo ali que vai ser ensinado e pronto. Vamos decorar a tabuada, vamos decorar as fórmulas, é nesse sentido, tá? E aí, essa concepção da formalista clássica, ela se baseia, ela vai aparecer muito nos livros didáticos, ela vai se manifestar aí nos livros didáticos. E o foco nessa concepção é o professor. O professor é o conhecedor da matemática, e ele passa a ser apenas um transmissor. O aluno, ele é um ser passivo, que ele recebe e produz aquilo que o professor faz. Ou seja, o aluno não tem voz ativa, ele é um ser passivo, não é? E o professor é o conhecedor de toda a matemática, ele que vai transmitir, então, para o aluno, e o aluno apenas recebe. Depois nós temos... Tem alguém com o microfone aberto. Foi o meu, que eu ia fazer o comentário da anotação que eu fiz. Então faça, eu coloquei o conteúdo para a gente fixar da seguinte forma. Memorização Sim. de fórmulas, números, exercícios, e a matemática como um conjunto de técnicas
regras e algarismos, que a gente pode utilizar também os jogos para ajudar na memorização de regras e técnicas, fixar o conteúdo, né, que pode ser dominó ou bingo, e a gente também pode estar citando aí, como a gente comentou, século XIX e XX, a introdução através das guerras, que era quando eles começaram a fazer os cálculos, infelizmente, para as guerras frias. Essas são as anotações que eu já tinha feito. Sim, Marli. A única coisa que eu vou falar para você é que, assim, ó, na formalista clássica, não tem o uso dos jogos, tá? Toma cuidado com isso. Os jogos, eles vão aparecer nos materiais manipulativos lá na empírico-ativista, que é a próxima concepção. Na formalista, ela bate muito na memorização, no uso da memorização, e que essa forma de se trabalhar essa concepção aparece muito nos livros didáticos, e que o professor é o conhecedor da matemática e ele é um transmissor, e que o aluno é um ser passivo. Tá? Então, a próxima concepção é a empírico-ativista. Aí aparece, sim, o uso dos jogos. Pessoal, vou falar mais uma vez. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser abrir o microfone, quiser falar, por favor, tá? Todo mundo junto aqui. Pessoal que não consegue falar aí, que está sem microfone, vai mandando aqui no chat que a gente vai falando. Então são a formalista e a outra. Essa é a que nós falamos, é a formalista clássica. Começou Agora por nós essa. vamos falar sobre isso. Tá. Agora nós vamos falar da empírico-ativista. A empírico-ativista é muito relevante no nosso país. Ela surge aí a partir de 1920 até os anos de 1950, e depois ela é retomada em 1970. Nessa perspectiva, diferente da formalista clássica, o professor atua como um orientador, como um facilitador, e não mais como um transmissor de conteúdos. E o aluno, sim, passa a ser o centro da aprendizagem. O aluno é ativo, e os currículos, em vez de serem já estruturados pelo próprio campo da matemática, que a matemática já pré-estabelece, ele é organizado a partir do pressuposto, ou seja, daquilo que é o interesse do aluno. Né? Eu costumo dizer que a empírico-ativista é muito parecida com o construtivismo. O construtivismo também leva em conta aquilo que o aluno quer aprender, aquilo que o aluno quer saber. Tá? Então, na empírico-ativista é o oposto da formalista clássica. Isso tem que ficar bem claro. O método de ensino na empírico-ativista é centrado nas atividades dos alunos. E o currículo é baseado nos interesses dos alunos. A concepção empírico-ativista é a ideia de que a matemática não está naquele mundo ideal. Qual que é o mundo ideal, Marília? Você falou disso na outra concepção. O que é esse mundo ideal? O mundo ideal é o longe. É aquele que a gente só imagina. É aquela matemática que fica longe da gente, que a gente não consegue trazer para a nossa realidade, para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida, para uma compra e venda, para uma lista do supermercado. É uma matemática longe, que fica só lá na escola. Então, ela é idealizada, ela fica no mundo ideal, fora daquilo. Tá? Então, essa matemática na empírico-ativista, ela não está no mundo ideal. Ela realmente existe no mundo em que a gente vive. E aí, tem as variações dessa concepção, que é a empírico-sensualista, muito importante aí a observação da natureza, e ela teve uma forte presença nos livros didáticos. E tem também a empírico-ativista, que é justamente aí, que é importante o quê? A ação, a manipulação, a experimentação, onde entra os jogos, os materiais manipulativos. O que a gente poderia considerar como material manipulativo? Como a Marli falou, o uso do dominó, o uso do tangram, o uso daquele material dourado. São todos jogos voltados para dentro da sala de aula para o ensino da matemática. Ah, Jesus. A Aline está anotando. Eu vou tentar ser um pouquinho mais devagar, tá bom, Aline? E aí... Ô, Marília. Oi. Oi, a Fernanda, tudo bem? Oi, Fer, tudo?
Tira uma dúvida minha. É no Empírico Ativista que a gente começa a trabalhar a alfabetização e o letramento com as crianças? Não, não, não. Nós vamos falar de alfabetização e letramento lá na outra semana, bem longe. Porém, é nesse tipo de concepção que você vai levar o seu aluno, sim, a ser letrado. Porque nessa concepção, você vai trabalhar de outras formas, de uma forma que a matemática esteja presente na vida dele. Então, são atividades de, por exemplo, você vai apresentar o material dourado, você vai apresentar o dominó, você vai apresentar o tangram, mas você também vai falar para ele, olha, hoje você vai chegar na sua casa e você vai fazer um bolo com a mamãe. E aí você vai medir, você vai ver as medidas da receita, tudo isso é uma matemática próxima. Ah, tá. Tá? É nessa concepção, sim. Tá bom, então. Obrigada. Deixa eu responder o chat aqui, peraí. Vamos lá. Nessa concepção, o professor orienta e o aluno é bem ativo. Os currículos são propostos de acordo com o interesse do aluno. Traz a ideia de que a matemática está no mundo real que a gente vive. Perfeito, Darlene. É isso mesmo. É exatamente isso, na concepção empírico-ativista. Isso, Márcia, nós estamos falando da empírico-ativista, isso mesmo. Esse do material, que a gente usa o material dourado do Tangram, na empírico-ativista, tá? Na formalista clássica, nada disso engloba, pessoal. Na formalista clássica é aquela professora que vai lá na frente, ela fala, o aluno fica sentadinho uma fileirinha atrás da outra e ele ouve apenas aquilo que a professora explica. E aí ela passa para ele, hoje você vai fazer 5 vezes a tabuada dos 5 e amanhã eu vou chegar aqui, vou tomar a tabuada, eu quero ela de cor e salteada. Vou perguntar 5 vezes 3, 5 vezes 8, 5 vezes 7, você vai ter que saber, porque você fez 5 vezes a tabuada. Ah, errou 5 vezes 3? Então agora você vai fazer mais 5. Essa aí é a formalista clássica. A empírico-ativista, ela é muito parecida ali com o construtivismo. Vamos trazer a matemática para perto do aluno. Vamos saber o que o aluno quer saber. É nesse sentido aí, tá? A formalista clássica é a decoreba, é a memorização. E na empírico-ativista é o oposto, tá bom? Vai mudar aí. Depois, quais são os impactos da empírico-ativista? Né? Foi por conta dessa concepção da empírico-ativista que a matemática foi unificada no ensino e aprendizagem. Porque antes a matemática era tratada não como matemática, mas como aritmética, como álgebra, como geometria, como trigonometria, tudo separado. E aí foi por causa dessa concepção que juntou, então, tudo isso e falou, não, todas essas são áreas dentro da matemática. Então, existia o especialista em álgebra, o especialista em geometria, o especialista em trigonometria e nunca um especialista em matemática. Sendo que tudo isso é da área da matemática. Então, através dessa concepção da empírico-ativista, juntou-se tudo dentro da área da matemática. Não, então um professor vai estudar todas as áreas da matemática, ele vai ser especialista em matemática e vai ensinar matemática tudo junto, tudo dentro do currículo, tá? Então, teve a reformulação metodológica do ensino, onde o aluno é o centro da aprendizagem. E os livros didáticos passaram a ter mais figuras. Se vocês tiverem a curiosidade e o tempo de pesquisar livros antigos na concepção formalista clássica, vocês vão perceber que os livros, eles só tinham escrita, eles não tinham figuras. Então, se eram livros para alunos, para crianças, como é que era um livro sem escrita, sem demonstração de figuras, de desenhos, de cor, não é? Então, a partir dessa concepção da empírico-ativista, começa-se, então, os livros didáticos a aparecerem mais figuras. E aí é o aprende-se fazendo. A importância de um ambiente de experimentação nas aulas de matemática é muito grande. Passa-se, então, a valorizar o processo em vez do produto. Ah, Marília, o que é isso aí, em vez de valorizar processo em vez de produto? Então, vamos lá. O que é valorizar o processo? É como o meu aluno vai chegar ao resultado. Como que ele vai chegar no 5 vezes 3, que é 15. Eu não vou mais ensinar o meu aluno a decorar que 5 vezes 3 é 15. Eu vou ensinar ele a chegar no processo. Eu vou pegar 5 palitinhos de sorvete
e vou pedir para ele agrupar em 3 grupos, e depois eu peço para ele contar tudo e ver quanto tem? Essa é uma forma. Não, então eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer 3 grupinhos de 5 palitinhos e vou pedir para que ele conte para ver quanto tem? Exatamente. Mais importante saber as estratégias do que chegar no resultado. Perfeito, Darlene. O centro do ensino, então, desloca-se do conteúdo para o aluno. Aqui surge, então, a primeira preocupação com o ensino efetivo do aluno, tá? É nessa empírico-ativista. Depois nós temos a concepção formalista moderna. É uma visão internalista da matemática. A sua estrutura é autossuficiente. Então, o ênfase aí está nas estruturas algébricas, né, que vinculam um tema da matemática ao outro, o uso formal da linguagem matemática, ou seja, a linguagem que é falada pelos especialistas, pelos autores de livros de matemática, e o foco aí é formar um especialista em matemática, nessa concepção, que é a formalista moderna. O foco, então, é formar esse meu aluno aqui num especialista em matemática, e não num cidadão. Não é isso que eu quero. Eu quero que ele saia da sala de aula, desse ensino, dessa escola, formado especialista em matemática. Tá? Então, ele tem que conhecer a linguagem mais formal da matemática, para que ele se especialize e queira seguir nesse caminho da matemática aí. E o papel do professor é expor e demonstrar com rigor. O ensino é centrado no professor. Aí voltamos para aquela figura do professor que está lá à frente. Tá bom, vou tomar. Do professor que está lá na frente, simplesmente com rigor. É onde surgem aí, então, as provas sempre rigorosas, punitivas para o aluno de matemática. Aluno passivo reproduz o que o professor expõe. Perfeito, é isso mesmo. O aluno, quando ele é passivo, ele apenas ouve aquilo que o professor explica. Ele só vai reproduzir. Ele não tem direito de ter dúvida, de levantar a mão, de pensar, de questionar, nada disso. Tá? Ô Marília, Oi. boa noite. Boa noite. Aí dá uma impressão de retrocesso, é isso, no ensino? Sim. Retrocesso. A gente precisa sempre lembrar que o ensino, ele é... Como que eu vou lembrar agora o nome da palavra? Sempre espiral. Ele vai e ele volta, ele vai e ele volta. Então, uma concepção é de uma forma hoje... Eu falei, né, que iam aparecer uns seres humanos aqui. Eles não aguentam de curiosidade. Eu me perdi. Para, gente. O aluno, ele vai e volta, né? É uma coisa que vai sempre, ele vai aprendendo e reaprendendo, é isso que quer dizer? Ele aprendeu hoje uma coisa, amanhã ele já, em cima daquilo, ele já aprende outra coisa. E a gente precisa lembrar que os currículos escolares, eles sofrem influência do que, pessoal? A gente já estudou. Alguém tem que saber essa resposta, não é possível. Do que os currículos... Exatamente. Muito bem, gata. Das políticas... Isso, Simone. Das políticas públicas. É isso mesmo. Perfeito. O currículo... Então, uma concepção hoje está tudo bem. Está todo mundo entendendo, está uma belezinha. De repente, muda-se o governo, muda tudo, muda a direção e fala, opa, eu como ministro da Educação, eu pretendo fazer com que o ensino volte a ser formal. E aí retrocede tudo aquilo que foi já feito, que foi modificado. Aí passa-se... Pode falar. Desculpa. É o que, não querendo entrar na política, mas é o que está querendo acontecer, né? Esse novo, né? Isso. Cada um tem uma visão, né? Sim. Então, a política influencia muito isso, a política pública faz com que tudo mude de repente e bagunça tudo, essa é a verdade, exatamente. Os modismos também, Ariane, exatamente. É uma moda, então, falar que agora a escola que meu filho estuda é construtivista. Ok, que bonito, mas você entende?
Você sabe o que é uma escola construtivista? Qual é a concepção de ensino? Como é que eles explicam? Como é que... Não, eu não sei, mas é bonito falar que meu filho estuda numa escola que tem a concepção construtivista. Que bonito. Mas e aí, como é que faz? Sim, bagunça toda a formação dos professores, sim, Vonete. E aí, igual aqui, eu e a Luciné fizemos estágio, né? A escola, o município é socioconstrutivista, mas na realidade a gente não vê, né, totalmente, é parcialmente por conta das políticas, né? Sim. O que acontece? Eu não consigo acreditar que a gente vai ter um ensino de uma única concepção. Eu não consigo pensar nisso. A escola em que eu trabalho tem o sistema SESI, o sistema apostilado. E é um excelente método de ensino. Porém, a gente tem que sempre lembrar o seguinte, o meu aluno, eu estou numa sala com 30 alunos, nem todo mundo vai acompanhar e vai ter o mesmo ritmo de aprendizagem. Então, de repente, para 25, vai funcionar o construtivismo. Eles colocarem as mãos, eles manipularem os objetos, eles fazerem experiência, eles construírem uma maquete, que máximo. Mas vai ter 5 ali dentro da minha sala de aula que não vai, o ensino para ele não está funcionando. E eu preciso, é a missão da escola, que não fique ninguém para trás. Então, se não vai ficar ninguém para trás, eu preciso dar um jeito daquele aluno aprender. E como que ele vai aprender? E aí eu vou mudar, então, um pouquinho a minha concepção. Se pelo construtivismo o meu aluno não está exato, o professor é que vai avaliar qual é a metodologia, né? O construtivismo não está funcionando para esses 5. Eu já tentei um bimestre, eu tentei de novo e não consigo fazer com que ele entenda a concepção. Ele não entende o conceito do que eu estou explicando. Eu vou mudar. Eu volto lá, então, na concepção, no conservadorismo, na formalista clássica, e é uma cópia? É a leitura de um texto? Isso não acontece muito, porque, geralmente, os professores, eles dão continuidade com o aluno que está aprendendo e deixa de lado o outro aluno. São poucos os professores que tentam mudar um método pela maioria. Até eu lembro que no semestre passado a gente discutiu isso, que professor, ele... Às vezes o método construtivista não está dando para todos, mas tem alguns que não, ele não vai querer mudar ou usar 2 métodos ali. Então, ele não vai querer, ele vai querer ficar sempre naquele que é mais vantajoso. Ele não quer muitos professores, não são todos, né? Eu já vi professores bons também. Muitos não querem sair da área de conforto para ele. Então, vamos ficar com aqueles que estão aprendendo. Aí é a hora que o estagiário serve, né? Aí, você pode ficar com aqueles aluninhos ali do cantinho, eles não estão aprendendo muito bem. É justamente para isso que a gente está sendo formado, para ser uma leva diferenciada. Por isso que nós estamos no ensino à distância, que é a ponta da tecnologia. Hoje você encontra professoras em sala de aula que se acham maravilhosas. Ai, bate no peito, que tem 20 anos de magistério, 25 anos de magistério. Aí você pede para ela, então liga lá, professora, coloca no pendrive, ela te olha com, oi? Pendrive? Como que faz aqui? Então, não estou querendo desmerecer, não é isso. Não estou dizendo que porque a pessoa tem 25 anos de magistério, ela tem obrigação de conhecer o pendrive. Não é isso. Mas o que eu quero dizer é que tanto nós quanto elas, a gente precisa estar sempre se reciclando. A gente vai sempre ter que buscar. Não tem jeito. Exatamente, Vonete. A gente não deveria adotar método engessado, não. Verdade. Até porque os alunos, eles já chegam na escola sabendo até mais que a professora. Sim. Aí, se o professor ele não se atualizar, aí é aquela coisa, né? O aluno fala, é muito chato, mãe, ir para a escola. Eu não quero ir para a escola, é muito chato. Por que é chato? Porque ele chega lá e a professora quer escrever na lousinha, às vezes vem com coisa até mimeografada para ele. Ela quer viver sempre naquilo, né? Então, naquela mesmice. Que nós estamos aprendendo agora na Univesp é que a gente tem que evoluir junto com
com a tecnologia e também com os alunos, né? Sim, e buscar uma aula cada vez mais dinâmica. Dando E vamos mais. voltar para as concepções, senão vocês falam demais. Tá. Vamos lá. Eu já não gosto de falar. Ó, então a concepção tecnicista. As meninas que estão anotando aí vão gritando para eu ir devagar, tá bom? Tecnicista. Ela é formalista estrutural. Matemática pela matemática. Ela é autossuficiente. O que é isso, Marília? Vou falar do mimeógrafo para você. A matemática ela é neutra, sem relações com interesses sociais e políticos. É isso que a gente estava debatendo agora. Então, essa é a tecnicista. É matemática por matemática, ela é autossuficiente. Tá? O foco é aonde? No ensino. Centrado no quê? Nos objetivos instrucionais, nos recursos e nas técnicas de ensino. Então, esses conteúdos matemáticos são o quê, Marília? Objetivos instrucionais e recursos e técnicas de ensino. O que é isso? São as regras, são os macetes, são aquelas informações matemáticas, são aquelas fórmulas que o aluno não precisa pensar. Basta com que ele decore, tá? Então, essa é a tecnicista. E aí, a ênfase é formar o quê? Então, a gente já sabe que na formalista moderna, a ênfase é formar um especialista em matemática. E na tecnicista? A ênfase é formar o quê? Um cidadão útil para a sociedade. Então, aqui a gente fala de mudanças comportamentais. Inicia-se, então, a era aí da tecnologia, da ênfase da tecnologia na sala de aula, da instrução programada, da informática aplicada à educação, não é? Porque hoje em dia tem várias formas do aluno aprender através do computador, através do tablet, através do celular, mas nem todo mundo está preparado para o uso dessa tecnologia. E nós estamos vendo que isso é lá de trás já que vem propondo, não é de agora. Sim, manutenção e estabilidade da sociedade, exatamente, é na tecnicista, tá? E os professores, eles têm, o aluno e o professor, ele tem uma posição secundária. Eles são apenas executores, eles só fazem aquilo que é proposto pelos especialistas. Quem são os especialistas que vão entrar em contato com o professor? Os estudiosos da matemática, os filósofos, os autores de livros didáticos. São eles que vão oferecer para o professor todo o material para o professor, então, repassar na sala de aula. Então, tanto o professor quanto o aluno, ele tem aí uma posição secundária. E ele vai fazer apenas treino de habilidade técnica. Então, vai voltar naquela fórmula, em decorar, em fazer aqueles macetes, em recursos, tudo isso voltado para quê? Para formar um cidadão útil à sociedade. Quando eu leio formar útil à sociedade, eu não sei como vocês vão interpretar, mas eu costumo interpretar lembrando lá do Karl Marx. Está formando o quê? Um trabalhador. Útil à sociedade. É diferente de formar um cidadão consciente. Vocês entendem isso? Ou vocês acham que não? Porque quando eu leio formar um ser útil à sociedade, o que ele pode ser? Um trabalhador. Ele não precisa ser um ser pensante para ser útil à sociedade. Concordo. Podemos dizer que o professor também é passivo, tão quanto os alunos? Sim, porque ele recebe aquilo que o especialista, que o filósofo, que o autor do livro didático faz, ele recebe, ele é um ser passivo, tá? Aí nós vamos para construtivista. A matemática, então, é concebida... Eu vou pegar a garrafinha de água. A matemática, então, ela é concebida, é uma construção humana. Então, o que ela é constituída? Das relações, né? Das formas e grandezas reais e possíveis de toda a relação aí da sociedade. Uma construção humana. Então, ela já não é autossuficiente e ela também não é isolada. Mas eu sou muito apaixonada pelo construtivismo, apesar de achar que em alguns momentos ele falha e que precisa, sim, para alguns alunos, a gente olhar pelo lado da formalista clássica. Eu sou apaixonada pelo construtivismo, porque onde eu trabalho eu vejo o construtivismo em ação e vejo o quanto funciona. O quanto é mais legal, digamos assim, ir para a escola. Então, ela é uma construção humana, né? Ela não é isolada, ela não é autossuficiente,
E o mundo físico não é a fonte do conhecimento matemático, e sim a própria maneira com que cada um produz essa matemática. Eu volto a citar o exemplo. Quando você é professora, você vai numa reunião de pais, por exemplo, você vai dizer assim: mãe, faz um favor para mim, coloca o teu filho para fazer tua lista de compra lá no primeiro aninho ou no prezinho. Coloca o teu filho para anotar para você 1 dúzia de ovos. Mãe, o que é 1 dúzia? Você vai ter que explicar para ele, ou então ele leva para a professora para perguntar. Minha mãe mandou eu comprar 1 dúzia de ovos, para ele interagindo cada vez mais com a linguagem matemática. Vamos fazer um bolo. Separa os ingredientes para a mamãe. 1 xícara. Ah, agora está pedindo 250 ml de leite. Mãe, o que é isso? Ou então, anota, vamos perguntar para sua professora perguntar. Isso, então, é a construção do saber matemático de dentro da sua casa para a sala de aula, ou então da sala de aula para dentro da tua casa. Ou então um trabalho em conjunto da professora com a mãe. A criança pode ir lendo essa receita e pode ir também conhecendo a linguagem matemática através das medidas, através das quantidades. Então, é justamente isso, é a matemática que é produzida por esse aluno. Não é simplesmente um conteúdo que fica lá na escola e bateu o sinal, todo mundo foi para casa, a matemática ficou na escola, tá? Então, ele é produzido na relação aí, nessa interação entre o professor, a escola, a casa, a interação da reflexão do homem com o meio, né, que no caso é a sociedade. E aí propõe-se o uso de materiais concretos. Aí, mais uma vez, a gente volta a falar. Ah, então eu vou ter que trabalhar material dourado? Eu vou ter que trabalhar dominó na sala de aula? Eu vou ter que trabalhar... Você vai fazer uma contagem, por exemplo? Olha, eu vou colecionar tampinhas. Crianças, nós vamos fazer coleção de tampinhas de garrafa. Todo mundo que tomar um refrigerante traz a tampinha para cá. Nós vamos contar. Então, depois nós vamos separar essas tampinhas. Nós vamos ver quantas vermelhas nós tivemos, quantas verdes, quantas azuis, enfim. É um material concreto? Sim. E para a criança isso é muito importante. Vai ter hora em que você vai deixar o concreto e vai passar para o imaginativo. Aí tudo bem. Porque você não vai, de repente, juntar 1000 tampinhas para fazer uma conta, né? Isso aí também não é muito lógico. Mas, enquanto está ali no início, no primeiro, no segundo ano, é importante para que a criança manipule, para que ela consiga adquirir esse conhecimento matemático mais próximo dela. O material concreto é muito mais importante. Eu, por exemplo, costumo dizer que eu sou uma criança, porque eu adoro material concreto, né? A Univesp dá tudo online. A Marília tem necessidade de imprimir tudo. Eu imprimo tudo, colo tudo, meu caderno parece uma coisa... porque eu tenho necessidade do concreto. Eu ainda não consigo ler no computador, não consigo. Então, vai de pessoa para pessoa. Da mesma maneira para a criança. A criança precisa do concreto. Ela precisa fazer ali a continha das tampinhas para ela, então, entender o conceito. Eu tenho 3 tampinhas, eu ganhei mais 2 tampinhas, com quantas tampinhas eu fiquei? É diferente de você falar para ele, eu tenho 3, ganhei 2, com quanto eu tenho agora? Oh, meu Deus, dependendo da idade da criança, ela não vai conseguir fazer. Tão boba que é, mas não vai conseguir, não consegue acompanhar, porque ela ainda não está num estágio para acompanhar esse tipo de raciocínio. Entendem? Então, o construtivismo propõe aí o uso de materiais concretos. A intenção é aprender a aprender, e não apenas aprender algo. Então, você vai falar para o seu aluno, você precisa sempre estar aprendendo. Mas para quê? Você tem que aprender a aprender, sempre buscando conhecimento. É desenvolver do aluno, o construtivismo prega muito isso, é desenvolver no aluno a curiosidade, a vontade de saber, a vontade de buscar o conhecimento. Então, prioriza-se o processo e não o produto do conhecimento. E valoriza-se uma coisa muito importante no construtivismo, valoriza-se o erro como potencial para a aprendizagem. E onde está o foco da aprendizagem? No aluno. A intenção é que o aluno aprenda. A intenção é eu usar aquilo que ele falou de errado. Eu não vou dizer para o meu aluno, não, isso que você está falando aí está totalmente errado, não é nada disso. Não, vou dizer para ele, olha, por que você está dizendo isso? Como que você chegou a esse pensamento? Baseado em quê? O que você leu? O que você ouviu para você dizer dessa maneira? Né? Então, eu vou aproveitar o erro do meu aluno como potencial para a aprendizagem, para levá-lo a conhecer, eu vou convencer o meu aluno
de que a forma como ele está pensando pode ser modificada, sem dizer para ele, senta lá que você está errado. Não é nada disso. Fecha essa boca aqui, ó, pelo amor de Deus, está errado. Não. Eu vou ouvi-lo e vou mostrar para ele outras formas para que ele consiga chegar ao pensamento de que o que ele estava dizendo estava errado e que agora ele mudou a forma, que ele adquiriu o conhecimento e viu como é que é a forma certa. Depois a próxima, tudo certo aí, o construtivismo? Ok. Então vamos lá. Se eu estiver muito rápida, vocês falam, tá? O foco é sempre o aluno e deve ser o aluno, é isso mesmo. Fátima, eu gosto do concreto e imprimo tudo. Eu estou virando uma Univesp. Daqui a pouco, a hora que eu formar, eu tenho a biblioteca da Univesp inteirinha aqui em casa. Mas tá bom. Meu marido fala que eu gosto mais de papel do que os ratos. Sócio etnoculturalista. Etnomatemática. A arte ou técnica de explicar, conhecer e entender em diferentes contextos. Conhecimento matemático só adquire validade e significado em um grupo cultural. Quem é o grupo cultural, Marília? Nós vamos chegar lá. São exatamente os grupos dos estudiosos de álgebra, os estudiosos de geometria, porque eles vão se agrupando, eles são estudiosos de matemática. Então, o conhecimento ele só vai adquirir validade e significação aí dentro desse grupo, junto com eles. O conhecimento matemático é um saber prático, relativo, não universal e dinâmico, historicamente e culturalmente produzido. Para o ensino, o ponto de partida são os problemas da realidade. Nessa concepção, por exemplo, nós estamos aí com a onda, infelizmente, desse vírus, do coronavírus. Então, a gente pode pegar, eu trabalho, então, a sócio-etnoculturalista na minha sala de aula, então eu vou pegar os números do vírus e vou levar para dentro da sala de aula, porque é um ponto de partida. O ensino é um ponto de partida dos problemas da realidade, da sociedade. Então, eu vou trabalhar a curva, vou trabalhar um gráfico, vou trabalhar os números, vou trabalhar o número de população, o número de infectados, o número de pessoas que correm risco, uma série de coisas dentro da matemática. Posso fazer multiplicação, posso fazer divisão, posso fazer uma tabela, exatamente. Posso fazer várias coisas dentro da matemática com aquele assunto que é um problema da realidade da sociedade. Que em qualquer momento que o meu aluno ligar a televisão, ele vai se defrontar com aquele assunto. Então, é um assunto pertinente para ele nesse momento. E é um modelo por problematização e por modelagem matemática. Contempla a pesquisa e o ensino de temas da realidade. Relação dialógica entre o professor e o aluno. Não concebe a existência de um currículo pré-estabelecido e comum. Por que não tem um currículo pré-estabelecido, pessoal? Cri, cri, cri. Por que a concepção socioetnoculturalista não tem um currículo pré-estabelecido? Porque é através da própria cultura de cada um que vai se trabalhar, é isso? Porque é usado os problemas do cotidiano. É isso mesmo. Porque ela vai trabalhar a realidade. Como é que ela vai chegar lá com uma aula pronta e ela vai montar para um bimestre todo? Isso, são os problemas do cotidiano, perfeito. Eu vou montar para o bimestre inteiro. Bom, então eu vou trabalhar maio e junho todinho, eu vou dar aula de geometria, eu vou dar aula de trigonometria, vou explicar os sólidos geométricos, as formas geométricas, e de repente o que acontece? Aparece um vírus desse, cheio de opção matemática aí para trabalhar. Se ela já tem um currículo pré-estabelecido, ela não vai trabalhar o coronavírus. Ela não vai nem tocar nesse assunto com o aluno. O máximo que ela vai falar é quando formar a fila, fica longinho por causa do coronavírus. Máximo. Mas entrou na sala de aula, boa tarde, pessoal, vamos abrir o caderno de matemática, hoje nós vamos falar da fórmula tal, entende? Agora, se ela vai trabalhar de acordo com o que vem acontecendo na realidade, ela vai planejar de uma semana para outra. Opa, essa semana eu vou planejar o escorpião. O escorpião tem picado aqui na nossa cidade, na nossa região, e a vigilância epidemiológica falou isso, e opa,
onde é que é o hábito do escorpião e tudo mais. Na próxima semana, já passou o assunto do escorpião. A cidade já está falando em coronavírus, então eu pulo para o coronavírus. Na hora que passar a pandemia, passou o coronavírus, sei lá, vai vir a dengue, então eu vou falar sobre a dengue. Isso, assuntos que fazem parte do cotidiano. Como é o nome dessa concepção, pessoal, que trabalha o cotidiano? Socioétnico-culturalista. Muito bem. O pessoal que está anotando aí, vai lembrando. A construtivista, como que é? O que a gente fala da construtivista? Valoriza o erro como um potencial da aprendizagem. O aluno, o conhecimento matemático é adquirido através da interação, da reflexão do homem com a sociedade. A tecnicista, o que vocês vão me falar da tecnicista? Conteúdos matemáticos são informações, regras, macetes. A matemática é neutra. Isso, prepara para o mercado de trabalho. E aí, a empírico-ativista? Aprende-se fazendo. Importância de um ambiente de experimentação nas aulas de matemática. Valoriza mais o processo do que o produto. E na formalista clássica? Memorização. Certo? Estamos acabando a primeira semana já. Histórico-crítica. É mais uma postura crítica, reflexiva diante do saber escolar, do processo de ensino e aprendizagem e do papel da escola. É um saber matemático, mas ele não é um saber pronto. Ele é um saber vivo, dinâmico e que vem sendo construído historicamente. A partir do quê? Dos estímulos externos e internos. Quando eu falo estímulo interno, de quem eu estou falando? Das políticas educacionais, do currículo, das leis, dos documentos e que a Secretaria da Educação, que o Ministério da Educação manda. E quais são os estímulos externos? É aquilo que eu vou colocar dentro do meu currículo, que não veio pronto de Brasília, por exemplo, que é o caso do escorpião, é o caso da dengue, são fatos que estão acontecendo ali na minha cidade. Então, ela sofre estímulos internos desses documentos e externos. E qual que é a histórico-crítica, a concepção? Ela valoriza a formação cidadã. Percebem a diferença? Agora, quando ela fala formação cidadã, eu penso num cidadão mais crítico, mais consciente, que sabe fazer uma conta, que não vai ser passado para trás, de repente, numa compra e venda, que ele vai saber fazer a porcentagem, quanto vai ser cobrada mais do empréstimo que ele quer fazer. Ele sabe exatamente quanto que o vendedor vai dar de desconto para ele. Quando o vendedor fala, eu vou te dar 3% de desconto. Ele sabe calcular quanto ele vai ter de desconto, quanto ele vai ter que pagar. Então, exatamente, Lili, ele se torna um ser pensante. Ele faz uso da matemática no dia a dia, né? Então, ele se aproxima da matemática. Por exemplo, ele quer isso, ele saberá cumprir os seus direitos e deveres, exatamente. Ele vai comprar um sítio lá. Ele chega lá e, olha, eu tenho 5 alqueires para te vender. Mas a pessoa não sabe nem o que é alqueire, não sabe nem quantos metros que isso dá. Como é que ela vai saber? Ela vai ser passada para trás. O cara vai falar, eu quero 5 mil nesses 5 alqueires, ele vai falar, tá bom, tudo bem. Mas ele não sabe se aquilo vale, se não vale, porque ele não conhece a limitação, ele não sabe quanto é de distância, se aquilo é bom, se aquilo é pouco, se aquilo é... Então, assim, quanto mais a gente adquire de conhecimento, melhor a gente é enquanto cidadão. Tá? Então, aqui, a visão é ter essa formação, a formação cidadã, para que ele saiba cumprir, sim, os seus direitos e os seus deveres. Essa é a histórico-crítica, tá? Concepção histórico-crítica. Então, o aluno ele deve conseguir atribuir um significado e um sentido para aquelas ideias matemáticas, e aí ele tem que saber fazer uma relação, justificar e criar. Então, é trazer a matemática da escola para a vida dele, para a sociedade em que ele vive. Eu não fui alfabetizada dessa maneira, viu? Tudo que eu estou falando aqui é porque eu estudei, porque é terrível. E agora nós vamos falar sobre a socio-interacionista semântica.
Então, existe um problema que gera a necessidade de se conhecer as estruturas matemáticas nessa concepção. A matemática é um texto ou um discurso com linguagem própria, constituída historicamente de símbolos. Então, a linguagem ela é constituinte do pensamento. E o processo de significação é essencial no ensino e na aprendizagem. Então, o que essa concepção faz? Ela instiga o aluno a organizar estratégias, a argumentar, né? O professor é um planejador de atividades significativas, ele é apenas um mediador. Então, o professor apresenta um problema, e aí esse problema que ele apresentou vai gerar formas de se conhecer as estruturas matemáticas. Então, o professor lança lá um desafio, um problema, e aí o aluno vai conseguir... Como é que a gente vai chegar nessa solução? Através do quê? Através da multiplicação? Através da divisão? É através da álgebra? Através do quê que a gente vai chegar nessa explicação? E aí, então, o professor consegue fazer com que o aluno argumente, que ele queira estudar, que ele queira vencer aquele desafio, digamos assim, tá? Então, essa socio-interacionista semântica, o problema gera a necessidade de conhecer as estruturas matemáticas. E o professor ele é um planejador de atividades significativas, que instiga o aluno a organizar estratégias aí e argumentar. Então, agora nós vamos falar da terceira videoaula, aspectos da filosofia da educação matemática. Pessoal, estou indo muito rápido, vocês estão conseguindo me entender? Esse negócio tá bom, nós estamos perdendo tempo, como é que tá o negócio? Me dá um alô aí. Eu estou estudando através de você. Esse negócio está ótimo, amiga. Esse negócio está ótimo, está perfeito. Só se puxar saco. Você arrasa. Olha, não é puxar saco, não. Eu não vou nem falar nada. Eu não vou nem falar nada. Eu tô aqui nem vou fazer piadinha, viu, Olívia? Tá bom, paz do Senhor, irmão. Fala para o senhor, vem comer. Opa, Yasmin. Comer eu quero. Senta. Ô, Marília. Oi? Tá muito boa a live. Tô conseguindo entender bem melhor com você do que com os facilitadores, viu? Continua assim, nos ajudando, por favor. Com certeza. Perfeito. Deus te abençoe. Amém, gente. Amém. A intenção é essa, viu? A intenção é estudar para mim e para vocês. Não pensem vocês que eu não sou beneficiada, porque eu sou muito mais. Porque quando a gente explica, a gente aprende muito mais, tá? Para mim é um prazer. Se vocês quiserem, sempre... nossa, eu amo. É só ver o horário direitinho aí que dá certo, a gente faz com o maior prazer do mundo. Eu aprendo muito mais. Para mim é um prazer. Então, vamos lá. Começou, mas... Vídeo aula 3. Olívia. Oi, desculpa, amiga, já tô fechando. Aspectos da filosofia da educação matemática. Filosofia da educação matemática é constituída por aspectos da filosofia da matemática e da filosofia da educação. Essa videoaula é chatinha. Por quê? Porque confunde, é muita filosofia, né? Porque nós vamos falar da filosofia da matemática, nós vamos falar da filosofia da educação, para enfim chegar na filosofia da educação matemática. Então, se eu me enrolar um pouquinho, vocês tenham paciência. O que eu fiz? Eu fui lá e busquei o significado de cada uma delas, a diferença onde cada uma fala. Então, a filosofia da educação é o campo da filosofia que se ocupa da reflexão sobre os processos educativos, os sistemas educativos, a sistematização dos métodos didáticos, entre outros temas relacionados à pedagogia. Essa é a filosofia da educação. Se vocês estiverem com dificuldade, façam isso. Vai lá no Google e pesquisa. Filosofia da educação, separadamente. Filosofia da educação matemática. Anota separadamente, eu vou falar agora. Depois você pesquisa filosofia da matemática, separadamente. Por que eu estou entendendo essa disciplina?
Eu já andei postando aí em alguns grupos como eu faço. Meu caderno é cheio de rabisco. Eu estou assistindo uma videoaula e a mulher acelerada daquele jeito fala uma palavra que eu não conheço, eu pauso tudo, vou para o Google, pesquiso o que é, depois eu retomo a aula. Por isso que eu vivo atrasado. Porque é cheio de anotação. Não dá para você passar por uma palavra, por um conceito, que você não conheça. É por isso que surge dúvida. Porque você não sabe do que está falando, aí você não consegue entender. Agora, quando você esmiuça o negócio, fica mais fácil de entender. Quer ver? Primeiro vou falar a diferença das 3 filosofias, depois a gente volta aqui. Então, a filosofia da educação é o campo que se ocupa da reflexão aí dos processos educativos, da sistematização dos métodos didáticos. O que é esses métodos didáticos, pessoal? É exatamente isso que a gente estava falando a respeito das concepções. Isso aí é a filosofia da educação que vai cuidar. Filosofia da educação matemática. Qual que é o foco da educação matemática? É a análise reflexiva, é a crítica da produção em educação matemática. É a educação e a educação e a filosofia da educação. É entendida, então, como um pensar reflexivo, crítico, sistemático. Mas o que ela vai estudar? A filosofia da educação matemática. A educação matemática. É gente que vai pensar sobre a educação matemática, em como melhorar a educação matemática. Então, nós temos a filosofia da educação, que ela vai visar pensar em quê? Em tudo. A filosofia da educação, ela não vai pensar uma disciplina, ela vai pensar em toda a educação. A filosofia da educação matemática, ela vai pensar em quem? Na matemática. Mas e a filosofia da matemática? É completamente diferente. É o estudo de fenômenos matemáticos, através do método de análise, a natureza lógica e estrutural da própria matemática, ou seja, ela vai estudar a matemática em geral. A matemática dos matemáticos, a matemática dos filósofos, a matemática dos físicos, dos químicos, é diferente. Vocês entenderam essa diferença? A filosofia da educação matemática... Vai, Marli. Ó, filosofia da educação. Ela vai estudar num modo maior, vai estudar tudo. A filosofia da educação, ela vai estudar história, geografia, matemática, português, ela vai olhar a educação como um todo. Depois nós temos a filosofia da matemática. A filosofia da matemática vai estudar o quê? A matemática em geral. A matemática num contexto maior. Tá? Vai estudar a matemática dos químicos, dos físicos, dos filósofos da matemática, a matemática ampla, maior. Filosofia da educação matemática. Para onde que ela vai olhar? Para o ensino da matemática. Certo? Ela vai olhar para o ensino da matemática num ambiente escolar. Educação, filosofia da educação matemática. Ficou claro? Quer que explique de novo? O que está fazendo esse barulhinho aqui, hein? É o meu WhatsApp, já tirei. Ficou claro, pessoal? Sim, beleza, então. Então, agora nós vamos lá na terceira aula. Filosofia da educação matemática é constituída por aspectos da filosofia da matemática e filosofia da educação. Ou seja, a educação matemática, vamos pensar assim, ó, aqui eu tenho a filosofia da educação. Aqui eu tenho a filosofia da matemática. Eles juntaram e fizeram o terceiro, que é a filosofia da educação matemática. É uma junção das 3 coisas, tá? Perspectiva da filosofia da educação é sempre olhar no ponto de vista daquele que aprende. Por quê? A filosofia da educação vai tratar num modo geral de tudo aquilo que o aluno aprende, não só em matemática. Quando eu falo filosofia da educação, ela vai olhar para o aluno, vai pensar na forma como o aluno está aprendendo. Vai lá, Shirley, é lógico, imagina, fica à vontade, meu amor. Ouvir o que o outro tem a dizer é uma preocupação grande, então, da filosofia da educação.
A filosofia da educação matemática, ela é uma denominação recente, começou aí nos anos de 1980. E a filosofia da educação matemática, ela é constituída por aspectos da filosofia da matemática e da filosofia da educação. Então, da filosofia, o que a educação matemática trouxe? O pensar analítico, reflexivo, sistemático e universal. Então, a filosofia vai pensar assim, o que existe na matemática? Como se conhece o que existe? O que vale essa teoria? Isso é o que a filosofia vai trazer para a educação matemática. E a filosofia da educação? No que ela vai melhorar a educação matemática? Então, ela vai fazer análise, ela vai fazer reflexão sobre o quê? Sobre o que a filosofia da educação vai avaliar? Vai refletir sobre a educação, sobre o ensino, sobre a aprendizagem, sobre a escolarização, sobre os métodos avaliativos, sobre a forma como é feita a avaliação da matemática, sobre as políticas públicas educacionais voltadas para a área da educação matemática. Então, a filosofia da educação pensa justamente nisso, na educação, nessa área da educação. E os procedimentos assumidos nessas abordagens desses temas é que está preocupado com a educação do outro, é o significado que a matemática assume por meio do ensino e da aprendizagem. Isso, olhar do ponto de vista daquele que aprende, é isso mesmo. E aí, a filosofia da matemática, ela vai trazer questões sobre o quê? Sobre os conteúdos matemáticos, sobre a natureza dos objetos matemáticos, o valor da matemática, porque o campo da matemática, ele não tem só um modo de pensar. Então, é exatamente isso. Ficou claro a diferença das 3 filosofias? Porque a gente precisa ter claro isso, para não confundir. Porque a hora que joga, né, da forma como foi jogada a videoaula, virou uma salada, né? Filosofia da educação, filosofia da matemática, filosofia da educação matemática, virou um... Beleza, Olivia, vai lá. Então, a filosofia da educação matemática, ela traz diversas bagagens de outras filosofias, né? Ela vai agregando um pouquinho da filosofia da educação, um pouquinho da filosofia da matemática, para poder constituir aí a formação da filosofia da educação matemática. E aí ela faz uma análise crítica e reflexiva das propostas e das ações educacionais, sempre relativa a quê? A ensino, a aprendizagem da matemática. E aonde que essa matemática é ensinada, pessoal? Na instituição pública. O que é uma instituição pública? A escola, nas famílias e na rua. Aí você vai falar, Marília, como que a criança vai aprender matemática na rua? Através de um jogo, através de pular uma amarelinha que ele constrói na calçada, através de um jogo de bola, através de um pular corda, enfim, tem diversas maneiras da matemática estar presente aí, até numa simples brincadeira de rua. Então, a aprendizagem em matemática, ela acontece em diversos lugares, não só dentro da escola. E pensar nessas ações de um modo crítico e reflexivo é o campo da filosofia da educação matemática. Então, onde que a matemática é feita? O que ela vale? Como que está sendo ensinado isso? Tudo isso é o campo da filosofia da educação matemática. Então, ela acontece aí nessa relação entre teoria e prática, né? O filósofo, ele vem, eu gostei de usar um termo assim, ó, o filósofo vai lá, ele senta no fundo da sua sala de aula. Então, ele vai lá, ele observa tudo o que está acontecendo na prática, como você está trabalhando aquele conceito na prática. E aí ele vai embora para a casa dele, senta lá, estuda, pensa, consulta alguns livros, lê o que outros filósofos falam a respeito daquilo, e ele vai lá e faz uma teoria. Ele teoriza sobre isso. E após ele teorizar sobre isso, ele retorna para a prática. Então, essa retroalimentação entre teoria e prática, né, nos momentos e nas instâncias, é que ocorre, então, o ensino e aprendizagem da matemática. É justamente entre teoria e prática, porque a gente já sabe disso, a gente já viu em outras disciplinas, que não se pode ter só teoria e não se pode ter só prática. É isso mesmo, Arlene? Tem que juntar as duas coisas, é na junção das coisas é que vai ocorrer aí a aprendizagem. Muito bem. E os professores, eles relatam que os alunos têm muita dificuldade com a linguagem matemática, que às vezes o aluno sabe fazer a conta, mas ele não consegue interpretar. Vocês já viram situações assim de que você lê o problema e fala assim,
Eu acho que eu até sei fazer isso aí, mas eu não sei que conta que é. Será que é dividir? Será que eu tenho que multiplicar? A gente sabe na cabeça, mas não sabe colocar no papel, né? Acontece muito comigo. Exatamente. Porque você não consegue interpretar o que estava dizendo ali no problema. Por quê? Porque é uma linguagem matemática e você não consegue. Então, a linguagem matemática ela é só oral e escrita? Não. Ela também é gestual e ela também é pictória. Então, essa linguagem ela circula em grupos restritos. Quais são os grupos restritos? De ações específicas e cifradas. Opa, é a linguagem do matemático, é a linguagem matemática do matemático. Como que é uma linguagem cifrada, Marília? Se você pegar aí um grupo de WhatsApp, por exemplo, de policiais, provavelmente eles tenham siglas, eles tenham gírias, eles tenham formas de falar que a gente não vai conseguir entender o que eles estão falando. Se você pegar, então, de repente, uma reunião de matemáticos, eles vão falar uma linguagem específica deles, de conceitos, de números, de formas que a gente desconhece. Da mesma maneira que se a gente entrar numa reunião de médicos, por exemplo, eles vão usar vários termos que a gente fala, agora fala minha língua. O que está acontecendo? Isso quer dizer o quê? Porque você não consegue entender, porque é uma linguagem específica. Então, a linguagem que circula nos grupos restritos é isso. São os estudiosos. É isso mesmo. É isso mesmo. A gente sabe a resposta, mas não sabe a conta. Exatamente. E aí, depois, o que acontece? Esses matemáticos, eles produzem a matemática, né? Eles fazem aí uma definição, eles anunciam que eles estão fazendo lá um teorema, que eles estão começando uma teoria, mas eles só vão divulgar, só vão publicar o resultado. Todo o processo que ele levou de aprendizagem, de busca por esse resultado, ele não vai divulgar. Então, a gente só vai saber quando a teoria estiver pronta. Então, e aí o professor que está dentro da sala de aula, ele trabalha com a matemática que é produzida por outro profissional, que no caso são os estudiosos, os filósofos, os autores de livros didáticos que tiveram que produzir esse conhecimento para o professor adquirir. E no caso, né, o matemático, o campo educacional, ele não precisa que se comunique uma ideia matemática produzida, né? Tem que fazer sentido para aquele que aprende. Então, ele tem que fazer uma necessidade de uso, uma necessidade mais prática dessa aprendizagem para a vida daquela pessoa que está aprendendo. E quem vai colocar essa necessidade de prática? O professor. Porque o matemático, ele vai produzir aquele ensino, aquela teoria e vai jogar lá. E o professor vai ter que pensar, estudar, entender em que sentido que está isso, o que ele quis dizer. Eu tinha um professor na faculdade, em letras, em literatura, que dizia assim, é olhar por detrás das palavras. Eu achava isso o máximo, porque você pega um texto e fala, ele manda você ler por detrás das palavras, eu né, olhava atrás da folha. Por detrás da palavra como, professor? Em qual sentido? Eu não entendo isso. E aí, conforme você vai adquirindo um pouco mais de conhecimento, é que você vai entendendo. Então, o professor, ele vai ler, ele vai estudar, ele vai entender, aí depois ele vai falar, bom, agora eu preciso levar isso para dentro da sala de aula e fazer com que meu aluno aprenda. E como é que eu vou fazer isso? Né? Então, ele precisa juntar esses dois mundos, da teoria e da prática, para levar o conhecimento para o aluno dele, para aproximar isso do aluno dele. Então, compreender essas diferentes formas é central para a filosofia da educação matemática. Né? Aprender a linguagem, tanto na produção do matemático, quanto na atuação do professor, daquele que pratica, né, o ensino e a aprendizagem em matemática ali, é uma questão central para a filosofia da educação. Então, ela vai estudar exatamente isso aí. Os discursos matemáticos, eles são produzidos e eles circulam em diferentes áreas da ciência. Quem que produz isso? Uma comunidade, um grupo restrito. Quem são? São os matemáticos, são os filósofos. E aí depois, o matemático, o teórico, o filósofo, não sei qual nome vocês querem dar, ele vai avisar, pessoal, eu estou estudando uma teoria aqui, tá? Então, ele comunica um conhecimento em estado nascente. E depois, o texto dele tem a função de divulgar. Então, em geral,
se tem uma comunidade, por exemplo, de álgebra, uma comunidade de geometria, são grupos restritos, onde eles estudam ali sobre aquele assunto para desenvolverem teorias, para desenvolverem filosofias naquele sentido ali. E aí nós temos o discurso pedagógico da matemática, né? Então a comunicação é sempre plural, nunca é isolada, é sempre para várias pessoas, para vários professores. Então ele, quando chega nesse discurso pedagógico aí da matemática, quando o filósofo já construiu esse conhecimento, já fez, o que ele vai fazer? A função desse texto dele é a aprendizagem. Porque não vai resolver ele ir lá, ele estudar, ele teorizar sobre tudo aquilo, se ninguém conseguir entender e aprender aquilo que ele está passando. Então, qual que é a função do texto matemático? É a aprendizagem. Então, as pessoas que lidam com esse tipo de texto são pessoas muito diferentes. Então, não são grupos especializados. Nós, por exemplo, não somos grupos especializados em matemática. E nós vamos ter que ter nós vamos ter contato com o texto matemático o tempo todo enquanto a gente for dar aula. Tá? Então, a matemática produzida pelo matemático, ela vai deslizar aí do campo do ensino-aprendizagem, né? Vai voltar ali para a teoria, vão estar sempre estudando. E é justamente isso onde vai atuar a filosofia da educação matemática. Vai ser investigado como importante exatamente isso. Essa teoria, prática, sempre essa retroalimentação. Porque a prática não vai viver sem a teoria e a teoria não vai viver sem a prática. O matemático, o filósofo, ele precisa do professor, porque é o professor que vai colocar em campo, que no caso é a sala de aula, aquilo que ele está pregando, aquilo que ele está ensinando, aquilo que ele estudou, e o professor precisa do filósofo para poder buscar a teoria, para poder passar para os alunos. Então, os textos científicos e didáticos, ambos são higienizados. Eu achei muito engraçado esse termo, essa palavra. Porque higienizado? Vai limpando, né? Primeiro se tem uma chuva de ideias, um brainstorming, ai que chique, uma chuva de ideias, e depois ele vai limpando aquilo que serve, aquilo que não, vai problematizando os caminhos, né, da produção daquele conhecimento, até ele apresentar aí um resultado pronto. Então, o texto matemático, ele é essencial para caracterizar tanto o discurso científico da matemática, quanto o pedagógico. Qual é o pedagógico, pessoal? Qual é o texto matemático pedagógico? Responde para mim aí. Qual é o texto matemático pedagógico? Ah, coisa linda da minha vida! Orgulho dessa Darlene, exatamente, o livro didático. É um texto pedagógico matemático. Ele está dentro da sala de aula, junto com o professor. É o livro didático, perfeito. E ele é o lugar privilegiado para a manifestação da linguagem matemática formal. Porque no livro didático não dá para usar, né, a linguagem informal. É sempre a linguagem formal. Então, ele tem um estilo, ele tem uma gramática, ele tem símbolos próprios, tudo voltado para a matemática do que veio lá do teórico, mas ele vai ser utilizado por quem? Pelo professor. Então, ele é um discurso científico da matemática, mas ele é pedagógico e é utilizado dentro da sala de aula. Tá? Então, eu aprendi uma palavra, não sei se vocês prestaram atenção, nessa videoaula teve uma palavra diferente, que é hermenêutica. A hermenêutica na formação do professor. É mesmo. Que é mesmo? Hermenêutica? Hermenêutica é interpretação, dona Lucinéia. Eu vou pôr na minha expectativa essa palavra para mim ganhar 2. Eu não passo de jeito nenhum pelas palavras sem pesquisar, porque eu não durmo se eu passar direto, eu fico nervosa, eu fico doida, meu caderno é cheio de anotação. Então, a hermenêutica é a interpretação na formação do professor, para a Ariane de Puxa-Saco. É importante entender uma certa concepção para ver como ela se manifesta e até perceber essas contradições. Hermenêutica com H, meu amor. Transcender o conhecimento técnico daquela linguagem, daquela simbologia para uma concepção, para assumir uma postura crítica frente a esse texto matemático. Muito bem. O que falou tudo isso aí, Marília?
significa o quê? O professor pegou lá o texto matemático e ele precisa trabalhar. Isso vai acontecer com a gente, viu? Nós vamos chegar lá na escola e jogou lá o conteúdo, a sua coordenadora falou, seja bem-vinda, olha, esse é seu livro de matemática. Você vai assumir a aula lá do 5º ano, tá bom? Seja feliz, Deus abençoe, estão lá. Tem 30 alunos te esperando lá, todos felizes te esperando para receber aula de matemática. Claro que você vai estudar o seu material antes, vai se planejar, vai se organizar como uma boa professora. E aí você vai ter que entender qual é a concepção daquilo que está sendo falado ali. Que concepção que se dá esse livro didático? O que ele está me levando a perceber? Aqui tem... Oi, Ivonete, vai lá, meu amor, sem problema. Provavelmente a gente marque mais algumas e a gente avisa, fica tranquila. Minha assessora de imprensa, Lucinéia, sai gritando para os grupos aí que vai ter live minha, tá? Fica em paz. Eu acredito que sim. Provavelmente as meninas aí que são craques nesse negócio de gravar vão dar um jeito, tá? Vai com Deus, fica tranquilo. E aí, você vai ter que entender qual é a concepção que você vai trabalhar. Eu pego um livro didático e eu não sei se ela vai estar na concepção formalista clássica, é aquele conservadorismo, onde eu tenho que ser rigorosa, onde as pessoas têm que memorizar. Mas não, meu livro está dizendo aqui que eu vou ter que fazer experiências, que eu vou ter que levar a matemática a campo, que eu vou fazer uma receita de bolo com os meus alunos lá no refeitório, que eu vou fazer um passeio com os meus alunos para verem as formas geométricas que a gente encontra ao redor da escola. Opa, então a concepção que está falando aqui, eu acredito que seja construtivista, eu já estudei isso. Então é exatamente isso, é ver qual é a concepção, é a interpretação, é a hermenêutica na formação do professor, tá? É a interpretação que o professor vai fazer daquele material que foi desenvolvido pelo filósofo, pelo teórico, que o professor vai fazer, tá bom? Depois, a prática pedagógica da matemática, ela carece ser contrária ao conservadorismo. Isso é uma crítica à abordagem dedutiva e formal como proposta pedagógica. Claro que, se a gente for pensar na matemática sempre como conservadora, imutável, que não muda, que não sofre nenhuma transformação pelo meio social, pelas reflexões, a gente vai continuar trabalhando com, olha menino, faz 5 vezes a tabuada lá do 5. Não decorou ainda? Então agora você vai fazer mais... Eu vou passar uma folha com 100 continhas de divisão. Não importa se você não entendeu o conceito. O negócio é você trazer essas 100 continhas prontas com o resultado certo, porque eu vou corrigir de caneta vermelha e aquilo que não tiver errado eu vou pôr um X bem grande. Quer dizer, se você continuar lá naquele conservadorismo, eu também tive professora assim. Se você continuar naquele conservadorismo, a matemática vai continuar sendo o bicho de 7 cabeças. Pois é, a gente teve aí coisas terríveis na matemática. Eu também tive péssimas professoras, péssimas. Eu tenho pavor de matemática. Eu acho que eu nunca passei num concurso bom justamente por isso, porque a matemática pesa muito. Tem pavor de matemática. Pois é, só que se a gente continuar repetindo isso, reproduzindo isso, a gente vai reproduzir isso para os filhos, a gente vai reproduzir isso para os nossos alunos, não é? O texto de apoio. Eu vi num texto fala exatamente isso. Isso, eu vi alguém falando numa live mesmo que as crianças já chegam na escola. Eu vi o grilo lá atrás. As crianças já chegam na escola com medo, falando assim: eu não gosto de matemática. Matemática é ruim. Então, e a gente precisa mudar isso, né? Até dentro de casa mesmo. Sim, até porque a gente acredita que a gente não tem nenhum tipo de conhecimento matemático. Só que quando eu me deparei com essa disciplina, eu cheguei à conclusão de que eu tenho conhecimento matemático sim. Senão a gente não ia conseguir fazer uma ligação no telefone, porque a gente não ia conseguir, não ia conhecer número, a gente não ia conseguir fazer uma transação monetária, por exemplo, porque a gente não ia conseguir conhecer cédula de dinheiro. Então a gente tem conhecimento matemático sim, né? Não pode simplesmente dizer, eu sou péssima em matemática. Não, realmente, eu tenho uma dificuldade em matemática. Mas nada que seja impossível. Ou alguém aqui acredita em impossível? Porque depois que eu entrei na Univesp, eu não acredito em mais nada que seja impossível. Eu acredito que existe difícil, sim,
Mas nada é impossível. Não é impossível. Eu vou vencer, eu vou estudar e vou vencer. E seja o que Deus quiser, eu vou tentar. Olha onde a gente já está. A gente tem que pensar nisso. Olha onde a gente está. Lá no primeiro ano, quando a gente se deparou lá com o Marcos Neira, lembra? Teoria do currículo. Falei, o que eu estou fazendo aqui, gente? Onde que eu fui me enfiar? Estou no terceiro ano. Então, não é impossível. É difícil? É. A matemática é difícil? É. Mas eu vou estudar e vou aprender. E pronto. Da mesma maneira que você vai falar isso para o seu filho, você vai falar isso para o seu aluno, você vai falar isso para o seu neto. É difícil, viu? Vou te explicar que é difícil. Eu tenho dificuldade, mas a gente vai vencer junto. Vamos pesquisar, vamos assistir uma videoaula. Antigamente não tinha nem videoaula para se assistir. Tinha que fazer e entender, e era aquilo ali e pronto. Então, hoje, qualquer coisa a gente corre para o Google, corre para a videoaula, vai assistir videoaula e vai aprender. Então, nada de ficar repetindo, eu não entendo matemática, eu não sei matemática, eu não... Não. Realmente é difícil, eu tenho uma certa dificuldade, mas a gente pode aprender, tá? Então, tem uma crítica também, falando a respeito de... a crítica maior é em relação às provas rigorosas, na produção do ensino e aprendizagem da matemática, e também se questiona se de repente seria possível se pensar de um outro jeito de ensinar matemática, né, a partir aí, então, da anunciação das definições, dos teoremas e das demonstrações. E hoje a gente já sabe que é possível, sim. Não precisa ser uma prova extremamente rigorosa, rígida, para que o aluno consiga aprender e chegar naquele conhecimento matemático. A gente tem outras maneiras, outras formas de avaliar, tá bom? Depois nós temos aí, falando sobre a ética... Deixa eu interromper um pouquinho. Oi, pois não? Só o seguinte, dá uma diquinha aí para quem vai dar aula ou pretende alguma coisa. Você citou a caneta azul e vermelha, né? Sim. Como eu fiquei o semestre passado inteirinho numa classe, o que a professora adotou? Sabe aquelas canetas roxa, verde, maravilha? Cada dia ela corrigia de uma cor, para não ficar tão monótono, tão tradicional. E ela não colocava as erradas com outra cor. Continuava do mesmo jeitinho, sempre roxa, sempre verde, sempre a laranja, né? Amarela não, porque nem existe, acho. Então, vocês não precisam ficar no tradicional, vermelho e azul. Vocês podem inovar. Que eu falei para ela, não, mas tá errado corrigir. Ela falou, não, Tânia, tá errado corrigir no vermelho e azul. Você usa canetas coloridas, mas na lição toda, estando certo ou estando errado. No errado, você vai colocar um xizinho, ou refazer, alguma coisa assim, tá? Mas você nunca estimula a criança a menos. E sem contar também que hoje em dia, como a gente está mudando cada vez mais, temos aqueles carimbos, né? Que você pode carimbar no cantinho. Quando eu dei aula, eu usava muito adesivo. Comprava cartelas e cartelas de adesivo e usava adesivo. Então, quando o aluno fazia toda a tarefa e estava muito bem feita, caprichadinha, uma gracinha, porque como eu dei aula para primeiro ano, não dá ainda para você falar para ele, tá errado, menino, senta lá, paga isso, não sei o quê. Você tem que valorizar. Então, eu colava um adesivo. Então, eles ficavam doidos para usar o adesivo. Então, todo mundo fazia tarefa. Por quê? Para ganhar o adesivo da professora. Então, haja adesivo, mas eles amavam. Eles amavam. Que aí eu comprava adesivo de personagem para os meninos e adesivo de personagem para as meninas. Dava trabalho? Muito. Correção. Sabe aquelas aulas assim que os alunos vão para educação física ou para artes e que é a hora do professor falar, vou respirar. Eu ia corrigir tarefa. Eu ia colar adesivo no caderno. Então, tem tudo isso. É claro que a prática da professora vai muito da professora. Se a professora também não quiser fazer muita questão, não vai adiantar, né? Mas tem várias formas. A gente pode mudar, sim, a cor da caneta, a gente pode colar um adesivo, a gente pode bater um carimbinho, pode valorizar o erro, sim. Hoje, nas particulares, normalmente, do lado do quadro, né, da lousa branca, tem lá o comportamento das crianças. E tem as carinhas também de feliz, satisfatório, não satisfatório, tristinha, meia triste. É um incentivo para as crianças. Ninguém quer ver seu carrinho retroceder porque você fez arte na classe, ou seja lá o quê.
Agora, nas particulares, a professora da classe tem que descer para a educação física, bem. Gente, eu avisei que ia entrar uns intrusos aqui, né? Eu avisei. Vocês me desculpam, viu? Ele veio me trazer um bombom. Ó, e aí nós temos a etnoargumentação. Hoje é sábado, né, Darlene? Dia de maldade. Pensa que ele é bobo? Ó, a etnoargumentação. Vamos voltar aqui. A matemática, ela não é só eurocêntrica. O que é eurocêntrica, pessoal? Marília foi pesquisar, porque eu tenho comichão. Ela não é só eurocêntrica. O que é isso, Marília? Centrada na Europa. Então, ela não é uma coisa que foi pensada na Europa, que foi descoberta na Europa e que tem que se trabalhar só... Sim, é eurocentrismo, centrado na Europa, meu amor. Então, a matemática não é eurocêntrica, centrada na Europa. Tá? Então, a gente pode pensar em outros referenciais, que não só esse referencial da racionalidade da matemática, que a matemática europeia propõe aquela racionalidade. Só pode ser pensado daquela maneira, daquela forma, é imutável, não vai mexer na matemática. Então, ela não precisa ser só eurocêntrica. Ela pode sair isso. Centrado na Europa, é isso aí. Eurocêntrica, centrado na Europa. Tá bom? Então, a gente pode pensar em outros referenciais e não buscar só aquela matemática racional que vem da Europa, que é produzida lá. Então, a ideia da filosofia da educação matemática não é dar receita, não é dar diretrizes, mas colocar em evidência que existem outras problemáticas no campo da educação matemática, outras maneiras, outras coisas que podem ser mexidas aí. E com isso a gente finaliza a primeira semana. Pessoal, vocês querem continuar a segunda semana? Eu vou ser bem sincera, né? Hoje é sábado, tem live do Jorge Mateus, que eu sei que tem um monte de gente que quer ir lá assistir. Vocês querem que a gente fale sobre a segunda semana amanhã à tarde, por exemplo? A gente já deixa marcado e a gente retoma amanhã à tarde, tipo, sei lá, umas 4 horas da tarde, depois que todo mundo der almoço para a família. E a gente retoma amanhã, amiga. Pode ser? Pode. E aí a gente começa segunda semana amanhã. Vai ter tá lá na live. Ah, eu acredito. E o povo tá cheio de adolescente aqui, deve ter uns 4, 5 adolescentes aqui. E aí a gente retoma. Se alguém tiver tempo de dar uma lida, de dar uma olhada na segunda semana de matemática, belezinha. A segunda semana é bem grandinha. Aí a gente retoma amanhã, então, deixa marcado aí para umas 4 horas da tarde, pode ser? Pode ser. Pode usar o mesmo link, viu, Marília? Ah, é, meu amor? Combinado, então. Eu acho que pode. Você colocou o horário, né? Mas o link fica permanente para você. Ok. Pessoal, se alguém não entendeu... Deixa eu só falar uma coisinha. Posso, querida? Pode, lógico. Você arrasou. Você é fera. Parabéns. Gente, não leve em conta a Olivia, não, tá? É que ela é minha amiga, ela... Concordo com ela, concordo. Não é verdade, Lu? Não é, Taninha? Beijo. Marília, eu não te conheço, mas realmente as meninas falaram a verdade. Você arrasou melhor do que muitas facilitadoras que estavam dando live pra gente. Eu assisti algumas lives, a live que você deu agora, nossa, eu peguei tudo. Você arrasou. O professor que dá uma live, eles estão falando, alguns falam de coisas que ele não entendeu. A Marília entendeu a matéria, depois está passando para a gente. Acho que por isso que ela explica melhor. O professor parece que leu hoje ali, já vem falar no assunto, eles demoram para explicar para a gente, e o jeito que explicam a gente não entende. Ou pega só um tópico para passar. A chave do negócio é fazer o que eu falei para vocês, é ir esmiuçando, palavrinha por palavrinha. Pausa a aula, pesquisa,
que é eurocêntrica? Não sei. Ah, então eu vou dar um Google, Não é possível? A hora que dá o Google, vai lá e anota o que é no cantinho. Eu vou mostrar para vocês, aproveitar que vocês estão aí ainda. Eu vou mostrar como é que é a situação do meu caderno aqui, ó. Todo o meu caderno é rabiscado, é desenhado, ó. Isso é grifado, é escrito nas laterais, ó. Ó. Tudo cheio de 9 horas, ó. Bem na hora do caderno, sumiu a câmera, tá branca. Não tá, ninguém tá vendo. Melhorou? Eu não mexi em nada aqui. Tá branca? Bom, então tá bom. Eu filmo. Apareceu. Ó. Meu caderno é todo rabiscado, tá vendo? Ó. Nas laterais, é grifado, é escrito, ó. Parece um livro. Todo ele, todinho. Tudo anotado, tudo rabiscado. Nas 2 disciplinas, tá? Tudo anotadinho. Então, por exemplo, eu não sei o que significa uma coisa, ó. Eu vou lá, ó. Cada bimestre um caderno, Marília? Cada disciplina tem um caderno. Ai, eu uso normalmente de uma matéria, ou eu compro de 10 matérias, e depois eu vou dividindo, vou separando. E aí, para quem não sabe o grau da minha loucura, eu imprimo todos os textos. Então, eu tenho um papel, ó, uma planilha, não sei se vocês vão conseguir enxergar, semana a semana. Ó. Afasta um pouquinho, Márcia, aí dá para ver. Essa pasta é o conteúdo de ciências. Então, aqui tem, ó, primeira semana, segunda semana, terceira semana. Aí eu vou lá, textos. Quando a gente eu marco todos os textos que eu imprimi. E fazer uma rifa vendendo a enciclopédia da Marília dos 4 anos da Universo. Verdade, eu tenho material para ter uma biblioteca da Universo. Aí eu marco todas as videoaulas e marco as atividades. Se eu já fiz, que nota eu tirei, quando elas encerram, ó. E aí eu deixo na frente da pasta. Para eu saber o que está faltando e onde é que eu estou. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, quiser mandar no WhatsApp, às vezes eu posso ajudar separadamente, que não ficou claro aqui, certo? Obrigada pela companhia, foi um prazer. Amor, e até daqui a pouco. A gente se fala. Até daqui a pouco eu tô te chamando. Beleza, beijão. Tchau, Tânia. Tchau, Lulu. Tchau, menina. Tchau, lindinha. Até amanhã.